Eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor. Salmo de número 127. Salmo de número 127. Fazer a leitura do texto, os irmãos podem acompanhar com olhar sobre o texto. Diz assim a palavra do nosso Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, estamos diante do Senhor nessa noite, com um coração alegre, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos adorar ao Teu nome, servir ao Senhor e fazermos isso em família. Que o Senhor agora nesse momento fale aos nossos corações, edifique as nossas vidas e nos transforme segundo, Pai, a riqueza da Tua graça e da Tua misericórdia. É o que nós choramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, podemos ser honestos. Na vida as preocupações são inevitáveis. E essa é a realidade da experiência desse mundo quebrado pelo pecado. Não importa a nossa idade, cada fase da vida requer muitos cuidados. Cada fase da vida requer as suas preocupações. Quer seja quando você é uma criança, você tem as suas preocupações de tirar a nota boa, se vai perder ou não suas férias, se você vai ganhar ou não seus presentes, qual roupa sua mãe vai deixar você levar para o acampamento ou não. Se você perder uma roupa, o que ela vai fazer quando você retornar sem essa roupa? Todo mundo tem as suas preocupações, independente da idade. Mas parece que quanto mais velho vamos ficando, vai ganhando um potencial maior. Parece que as preocupações vão sempre aumentando. E aí quando envolve a fase da juventude, vida adulta, quando já pensamos com relação ao que nós vamos fazer na nossa vida, casamento, família, filhos. Meus irmãos, as preocupações são muitas com relação a todos esses assuntos. E Salomão, o autor desse salmo, desse texto que temos diante de nós, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, nos auxilia e nos encoraja diante de tantas preocupações que nós precisamos lidar nesse mundo quebrado pelo pecado. O salmo que nós temos diante de nós busca justamente trazer conforto e esperança num mundo cheio de perigos, cheio de preocupações, cheio de desafios, porque construir uma casa não é uma tarefa fácil, mas há promessas do Senhor para os seus amados. Por isso, somos encorajados sim, a construir, a sonhar, a confiar que o Senhor cuida do seu povo. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Deus, meus irmãos, o nosso Deus é o edificador de famílias. O nosso Deus é o edificador de famílias. E aí nós vamos meditar a respeito desse tema em duas partes. Ele é o edificador de famílias, porque é Ele quem trabalha por nossas famílias. Veja a primeira parte desse salmo. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Seus amados ele o dá enquanto dormem. Queridos, nosso texto é um salmo de romagem, cânticos dos degraus. Ao todo nas escrituras eles são 15. Vai ali do salmo 120 até o salmo 134. E esse termo degrau, subida, surge quando Israel cantava esses salmos, entoava esses salmos
quando se dirigiam, quando subiam para Jerusalém para adorar. Então o conteúdo desses cânticos, dessas poesias, apresentavam, resgatavam e reafirmavam diante do povo de Deus que peregrinava lições importantes, preciosas sobre o relacionamento de Yahvé com o seu povo, o relacionamento do Deus da aliança com os seus eleitos. Um retrato de como funciona, de como pode ser visto e ilustrada a vida pactual entre Yahvé e os seus amados, apontando não somente para um caminho de piedade, mas para um caminho onde os nossos desejos, as nossas emoções e nossas vontades possam glorificar a Deus e trazer descanso às nossas almas. Um salmo, meus queridos, que abarca criação, conservação e constituição de toda uma vida, de uma vida como a minha, de uma vida como a sua e também de nossas famílias. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. E a palavra casa aqui é um termo bastante comum no Antigo Testamento, que significava mais do que somente uma casa física. Poderia sim significar uma casa literal, ou um lar, ou uma família, ou uma vida. E nós podemos seguir nesse entendimento. Podemos chamar de lar algo que abrange todas as coisas da nossa vida. Ter uma residência física, economias, planos, famílias, e todos nós somos bem ativos nesse tipo de construção. Alguns aqui ainda sonham com famílias, outros aqui são recém-casados em nosso meio, alguns planejando ter filhos, outros já com filhos, aí pensando, compra imóvel, reforma a casa, compra um carro, troca carro, plano de saúde, escola de filho, casamento dos filhos. Meus queridos, muitas coisas nos causam preocupações e nos conduzem e nós somos chamados a realizar quando pensamos na nossa vida. Muitas variáveis relacionadas ao nosso lar, à nossa vida, que certamente está na sua mente que aqui não foi citado. Obviamente, dependendo da idade e da circunstância da vida. E no nosso texto a gente tem duas cláusulas condicionais. Cada cláusula condicional começa com a afirmação do envolvimento do Senhor no trabalho de uma edificação de uma família. Cada frase final começa no texto hebraico com a palavra que pode ser traduzida como em vão, justamente trazendo essa ênfase, chamando a nossa atenção para o lugar da bênção de Deus em relação a todos os esforços que nós fazemos quando pensamos, quando refletimos ou quando estamos agindo na edificação de uma casa. Pois construir, proteger uma casa, nossas vidas, sem Deus é algo vão, é algo inútil, meus irmãos. Quando pensamos em provisão e proteção, então é comum a gente perceber que tudo isso que é feito sem a consideração de Deus é algo inútil. Os comentaristas não são unânimes em apontar qual a fase de Israel se referia especificamente o texto, porque poderia se referir à construção do templo, ou poderia se referir à construção da cidade de Jerusalém, ou a reconstrução do templo pós-exílio, a reconstrução das casas ali no pós-exílio. Mas independente dessa especificidade, a mensagem é clara: é Deus quem edifica famílias. É Deus quem edifica lares, e a parte de Deus, qualquer empreendimento humano é inútil, é vazio. E considerando essa ideia de uma construção, um teólogo diz algo interessante. Ele fala que a parte da providência de Deus, a argamassa não se ajunta, os tijolos não duram, a eletricidade não funciona, o prédio não se mantém de pé. Queridos, Salomão aqui, e é bom frisar, ele não é contra o trabalho, ele não é contra a sentinela ficar cuidando, mas ele destaca que é inútil em última instância quando você deposita a sua segurança a algo que não seja Deus, quando você deposita a sua segurança ao Estado, a uma tecnologia moderna, a ter porte de arma,
ou mesmo há recursos que irão ali trazer um certo senso de segurança para a sua vida. Porque mesmo rodeado por milhares de sentinelas atentas, a segurança de uma cidade, a segurança de uma casa, a segurança de uma vida, a segurança de uma família está no Senhor nosso Deus. No fim das contas, provisão e proteção, tudo que nós almejamos para as nossas famílias, vem do Senhor, porque Ele é a causa suprema de todas as coisas. A segunda cláusula diz que é inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Construção de uma família, de uma casa, proteção por meio de itens, tudo isso, queridos, demanda muito trabalho. O salmista aqui não aconselha uma inatividade, o salmista aqui não está aconselhando uma passividade, ele o tempo inteiro reconhece que há sim um papel a ser exercido por cada um de nós, quando diz que nós devemos sim trabalhar. Ele não nega essa necessidade do trabalho pesado, dedicado e diligente, porque o mesmo autor desses salmos é que falou que, olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então aqui nós não temos uma desculpa para inatividade ou inércia, não temos aqui uma negação ou uma desvalorização da importância do trabalho duro e diligente. O que o texto então aqui quer nos dizer com isso? E os ouvintes primários de Salomão eram lavradores, sociedade israelita era agrária, então as colheitas elas dependiam de um ciclo anual de chuva, eram suscetíveis a pragas, tempestades e diversos problemas. Isso significava, queridos, que plantar, irrigar e colher de sol a sol era algo penoso e trabalhoso, mas no fim das contas, Deus é quem precisava fazer a semente crescer. Deus é que precisava dar todas essas coisas, dar uma colheita adequada e frutífera enquanto esses lavradores dormiam. Não leve, meus queridos, então, a partir desse ensino de Salomão, para a vida de vocês esse discurso pronto, que diz que se você não fizer nada, ninguém fará por você, porque é Deus quem edifica as nossas vidas, e é Deus quem edifica as nossas famílias. Esse tipo de discurso, de pensamento, muitas vezes pode parecer bonito e encorajador, mas ele é vão. Pessoas que trabalham, pessoas que se dedicam à parte, se esquecendo do Senhor, faz tudo isso de maneira inútil. Esquecer-se do Senhor, da sua providência, de que Ele cuida dos seus eleitos, é inútil, meus irmãos, isso é vão, é um esforço vão. Então não acredite nessa mentira, que diz que é a força do seu braço que lhe deu todas as coisas, que é a força do seu braço, a sua inteligência, a sua sabedoria, que construiu a sua família, a sua esperteza em algumas escolhas de vida, que garantiu o seu emprego. Não acredite que também que são todas essas coisas que garantirá o seu futuro e o futuro da sua família. Hoje também tem o discurso da resiliência. Seja resiliente, palavra da moda. Seja resiliente, porque a sua vida profissional irá prosperar. Seja resiliente no cuidado da sua família. Olha, tem que ser disciplinado. Olha, você tem que ter a motivação correta e disciplina, senão você não vai sair do lugar e nada vai acontecer na sua vida. Meus queridos, Salomão aqui está dizendo que não é a sua disciplina, não é a sua dedicação, não é o seu foco, não são os seus recursos. É Deus quem edifica as nossas vidas e as nossas famílias. Por isso, cuidado com esse excesso de confiança em si mesmo. Cuidado com esse excesso de confiança ao achar que tudo que você tem e que é garantido aí na sua vida foi conquistado pelo seu próprio labor. Porque segundo Salomão, quando isso é realizado, a parte de Deus é vão, é inútil. É como se o salmista aqui, meus irmãos, condenasse o trabalho árduo como um fim em si mesmo. Um trabalho árduo como um fim em si mesmo, que visa trazer orgulho aos nossos próprios corações, construção de carreira, de famílias, criação de filhos, tudo isso, meus irmãos, as pessoas fazem, mundo afora.
elas não temem ao Senhor e elas estão lá realizando todas essas coisas. E muitas vezes aos olhos humanos parece que há uma prosperidade, mas o texto bíblico diz: inútil fazer todas essas coisas sem considerar o Senhor nosso Deus, a sua vontade, os seus mandamentos. É fugir para uma vida vazia, é fugir para uma vida de futilidade, porque longe do Senhor nossas vidas são inúteis, inquietas e infrutíferas. Qualquer empreendimento exclusivamente humano será um trabalho de inutilidade. Não se deixe enganar, fixando os seus olhos nesses resultados temporais, porque ao fazermos isso, muitas vezes vamos olhar para a grama do vizinho e achar que eles são bem-sucedidos, possuem recursos, lares, uma família às vezes até menos caótica do que a nossa, labutam às vezes muito menos do que nós, possuem muitas vezes mais recursos do que nós, profissões melhores do que a nossa. Entretanto, o salmista está aqui nos alertando como povo da aliança: se você não depende, não confia no Senhor, não ordena a sua vida em torno do Senhor e da sua palavra, a sua vida será inútil, será uma vida vã. Você construiu um monumento de futilidade, porque o nosso melhor nunca será suficiente. O nosso melhor nunca será suficiente para edificar as nossas famílias e os nossos lares. Você pode ser aí do clube das 3, 4, 5 horas da manhã. Você pode ser daqueles que, olha, eu trabalho enquanto eles dormem, eu estudo enquanto eles dormem. Inutilidade, inútil, é o que o salmista aqui nos diz, porque Deus derrama todas essas bênçãos para o seu povo enquanto eles dormem. Não que fazemos isso porque as bênçãos do Senhor não são derramadas sobre nós por causa de qualquer esforço nosso, meus irmãos, mas é porque é a bondade e a misericórdia do Senhor repousando sobre a vida do seu povo. Por isso que a gente ensina os nossos filhos desde criança a amarem o dia do Senhor, porque nesse ritmo de trabalho e descanso, eles vêm para cá, nós nos reunimos aqui, poderíamos estar como o mundo está agora, correndo atrás de diversos afazeres, correndo atrás de diversos recursos, estudando para um monte de coisa aí, porque olha só, eu tenho que estudar enquanto eles se divertem, eu tenho que estudar enquanto eles perdem tempo adorando. Mas nos reunindo aqui, nós estamos ensinando aos nossos filhos, e ensinando também ao nosso coração, que é Deus quem nos dá todas as coisas, porque as nossas atividades frenéticas não podem nos abençoar. Eis o motivo do salmista reforçar que somente no Senhor, unidos com o nosso Deus, com fé, podemos construir coisas que sejam significativas e frutíferas, porque trabalhamos confiando que é o Senhor que edifica as nossas vidas, trabalhando confiando na providência do Senhor, porque mesmo quando damos o nosso melhor, mesmo quando fracassamos, nós conseguimos provar e experimentar da graça e da misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. É isso que Salomão experimentou. Salomão tentou edificar uma casa à parte do Senhor. O resultado foi que o seu reino foi dividido. Então tudo que ele buscava, tentando construir uma vida longe dos caminhos do Senhor, depois da sua velhice, ele falou: olha, tudo isso é o quê? Tudo isso é o quê? Toda essa vida construída de trabalho, de fadiga, de adquirir conhecimento, de buscar prazeres, tudo isso à parte do Senhor é o quê? Vaidade de vaidade. Essa é a vida de todos aqueles que buscam trabalhar, construir vidas, criar os seus filhos à parte da presença do Senhor. Mas apesar de todo o fracasso de Salomão, o Deus da aliança preservou a linhagem de Davi por intermédio do próprio autor desse texto, e mais do que isso, preservou a casa de Davi, porque foi isso que também Salomão experimentou. Apesar dos seus erros e fracassos, Deus lhe edificou uma casa, Deus edificou a casa de Davi, e por meio dessa preservação, o descendente da mulher um dia pôde nascer, que foi o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. É como se num vislumbre escatológico, Salomão estivesse aqui nos dizendo: olha,
nossa salvação, olha a nossa própria vida, olha nossas famílias, tudo que somos, tudo que temos, é obra do Senhor nosso Deus. É Ele que edifica, protege e supre a sua igreja. É Ele que edifica, protege e supre nossas vidas. E é Ele que edifica, protege e supre as nossas famílias. É Jesus Cristo trabalhando por nós. Era o Senhor, na sua graça e misericórdia, nos dando tudo o que é necessário para uma vida de fé e piedade. Por isso, meus irmãos, nessa noite, tire da sua cabeça essa visão de que é você que faz alguma coisa, que é você, pelo seu esforço, que consegue construir uma família. Se arrependa da presença do Senhor dos nossos orgulhos, de acharmos que, olha, se temos um filho aqui que é uma bênção, se temos um casamento, olha que é uma bênção, olha, foi porque nós fizemos isso e aquilo outro. Não, meus irmãos, foi a graça do Senhor, porque é Deus que edifica famílias. Em uma leitura apressada, a gente às vezes até acha que essa primeira parte do texto aqui, do versículo 1 e 2, parece que não tem nada a ver com a segunda parte, do versículo 3 em diante. Mas quando a gente considera que esse texto é uma estrutura de poesia hebraica chamada quiasmo, onde há ali paralelismos que buscam frisar um ponto específico, as coisas ficam mais claras. Porque a gente já viu essa primeira parte. Primeiro, ele falando, olha, Deus dá aos seus amados enquanto dormem. E o que Deus dá? E aí ele fala de construir uma família, construir uma casa, proteção, suprir necessidades. Mas o que mais esse Deus, o edificador de famílias, faz? Ele abençoa, meus irmãos, as nossas famílias. O que Deus dá aos seus filhos enquanto eles dormem, Ele nos constitui famílias. Veja a continuação. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quanto pleitear com os inimigos à porta. E queridos, no Oriente Próximo, no Antigo Testamento, uma casa bem construída, protegida e bem sucedida era ilustrado pelo quê? Número de filhos, pela descendência, por ter filhos. Essa é a forma que Deus, ao chamar Abraão de Ur dos Caldeus, fala assim, olha, eu vou abençoar a sua vida. E aí ele promete o que para Abraão? Um filho, um descendente. Logo era comum no Antigo Testamento essa ideia de que ter filhos está relacionado ao favor, à bênção de Deus. Não é sem razão que esse salmo, inclusive na tradição judaica, ele era recitado como parte do momento de ação de graça sempre que havia um nascimento de uma criança. Então, após o parto, as parteiras, todos os envolvidos, então recitavam esse salmo de maneira cantada, rendendo graças ao Senhor pela vida, pelo filho que tinha sido ali gerado. Salomão então está nos dizendo, queridos, que filhos são uma herança, um galardão. E naqueles dias o sucesso de um homem era visto pelo seu armamento. Ele podia exibir as suas flechas. Isso mostrava a capacidade de proteção que ele tinha. Seu sucesso também era visto pelo número de filhos, principalmente homens que poderiam ser os seus guerreiros, porque se houvessem disputas envolvendo o seu nome, todos eles iriam ali para os portões da cidade. Aí você imagina, né? Um cara com 10 filhos, e aí surge alguém querendo disputar com ele alguma causa, e sai aqueles 10 filhos homens gigantes atrás dele, vamos lá resolver, pai. Na mesma hora a confusão acabava, não é? Então era essa ideia, eles iam para os portões da cidade, onde os anciãos se sentavam para julgar as causas, e então por meio desses filhos eles podiam falar e testemunhar diante dos seus inimigos. Não serão envergonhados quando pleitear com os inimigos à porta. Um teólogo diz que, portanto, os pais ficam felizes ou abençoados se tiverem uma aljava cheia de filhos. Quanto mais crianças, maior a probabilidade de proteção prática para aquela época. As crianças também poderiam fornecer proteção emocional aos pais contra as ameaças de solidão e abandono. Então, para a gente entender o que o salmista aqui está dizendo, precisamos entrar e entender a cultura daquela época. Envelhecer sem filhos era algo ruim, era algo cruel. Não havia ali rede de segurança, não tinha, meus irmãos, previdência social naquela época, não existia programa social. Então envelhecer com pessoas, com filhos à nossa volta, era algo que
poderia nos tornar vulneráveis ao mundo daquele tempo. Do contrário, envelhecer com filhos, poderíamos então nos apoiar nele, poderíamos então ter proteção e todo tipo de auxílio e de provisão necessária, inclusive dita nos versículos iniciais desse mesmo capítulo. E queridos, primeira tensão que a gente vê nesse salmo, dessa segunda parte, quando nós entendemos que Deus é que edifica os nossos lares, por meio da bênção que Ele concede às nossas famílias, é porque aos nossos ouvidos modernos, a gente aprende que filho é algo que eu tenho a hora que eu quiser. Então é como se fizéssemos somente uma consideração biológica, de como que funciona gerar um filho. Por isso não é comum casais recém-casados falarem assim: olha, vamos esperar para ter filhos daqui a X anos, vamos fazer aqui um planejamento, olha, daqui a 5 anos, primeiro precisamos fazer algumas coisas antes disso, como se meus irmãos estivessem ao alcance dessas pessoas gerar filhos, como se tivesse ao nosso alcance acreditar que nós podemos controlar essas coisas, até que a realidade se impõe. Então não é comum vermos no meio da igreja, às vezes casais que esperaram muito para ter filho, achando que poderiam ter filho a hora que eles quisessem. Quando começam a ter filho, o que acontece? Dificuldade. Começa o sofrimento, porque não consegue ter filho. Porque, meus irmãos, filho não é algo que eu me dou. Filho é algo que o salmista nos diz aqui, que é uma dádiva do Senhor, que é uma herança do Senhor, que é algo que Deus dá ao seu povo, graciosamente, nos recompensando, nos dando galardão. Por isso, cuidado, jovens casais, com esse planejamento de esperar ter filho daqui a não sei quantos mil anos. Cuidado, porque qualquer hora a realidade pode se impor, e aí você vai ver como é difícil, e como não é essa facilidade toda gerar filhos, desconsiderando que eles são uma dádiva do Senhor para as famílias, porque Deus é que edifica as nossas famílias, e Ele o faz também abençoando com herdeiros da aliança. Uma outra aplicação que podemos aprender desse texto é que filhos queridos são uma bênção para a vida das famílias. Filhos são bênção. É comum no mundo ouvirmos o discurso que filho não é uma bênção, que filho é um fardo, que filho é algo pesado, que filho é algo caro, que filho é algo que vai atrapalhar o meu progresso profissional, que filho é algo que precisa ser pensado, mas só depois de eu realizar alguns sonhos. Ou então que filho, olha, filho é um negócio complicado, esse mundo é muito perigoso, eu não sei se eu estou preparado para ter filho nele agora. Então essa, meus queridos, infelizmente diversos outros argumentos têm sido comum a respeito do porquê devemos evitar ter filhos. No mundo eles pensam assim, infelizmente na igreja também pensamos assim. Infelizmente na igreja temos visto cada vez mais esse tipo de pensamento, inclusive sendo incentivado às vezes pelos pais, que aí os pais, os meninos casam, aí os pais, não, espera aí 10 anos para ter um filho, mas na hora que tem o primeiro neto, aí fica doido, né, e pede lá, mas neto, meus irmãos, porque é uma bênção, filhos são uma bênção para o povo de Deus, nós precisamos enxergar, né, filhos, como a palavra nos convida a enxergar, como a expressão do favor, como a recompensa dada pelo Senhor, como um lembrete visível do amor e da misericórdia de Deus para com nossas vidas. É assim que deveríamos enxergar filhos, é assim que jovens casais, vocês deveriam enxergar filhos, e inclusive ter esse anseio, Deus abençoa a minha família, e aí Deus quer gerar filhos na sua vida, então tenha esse anseio de Deus dar filhos para vocês. O problema é que a nossa visão de bênção, ela é muitas vezes limitada, nós enxergamos bênção como, ou resumimos bênção como bem-estar, conforto e tranquilidade, mas meus queridos, as escrituras tratam bênção de maneira muito mais ampla, tratam bênção como tudo aquilo que nos conduz a amar mais ao Senhor, como tudo aquilo que nos conduz a depender mais do Senhor, como tudo aquilo que é um instrumento do Senhor para nos moldar
moldar e nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. E tem utensílio, tem ferramenta mais agressiva de nos fazer parecido com o Senhor Jesus do que filhos, meus irmãos. Aqueles que têm o sabem, como é algo extremamente ativo e intenso em moldar os nossos caráteres. Por isso que filho é bênção da parte do Senhor. Por isso que nós devemos amar os filhos da aliança. Por mais perturbadinhos, meus irmãos, que eles são atentados. Não vamos dourar a pílula. Os moleques são raio. Os moleques, rapaz, é complicado. Dá vontade de muitas coisas, não tem problema. Não tem problema. Você chega para o seu cônjuge e aí você vai lá e confessa: rapaz, hoje eu queria matar. Não tem problema não, acontece, vamos, confessou, vamos seguindo. Rapaz, os moleques, eles testam intensamente os nossos corações, expondo os pecados do nosso coração. Os moleques são o raio. Mas, meus irmãos, apesar desse raio que eles são, deveríamos valorizá-los, deveríamos agradecer por eles, e ao invés de murmurar pelos desafios que enfrentamos na criação dos nossos filhos, deveríamos olhar nos olhos deles com sinceridade no nosso coração e dizer: olha, meu filho, sou grato ao Senhor pela sua vida, você é uma herança que Deus me deu. Deveríamos ser mais ativos, deveríamos ser mais intensos e mais constantes em lembrar aos nossos filhos que eles não são um problema em nossas vidas, meus irmãos. Porque muitas vezes eles crescem achando que são um problema na vida dos pais. Porque o pai só chega para brigar, o pai só chega para reclamar, o pai só chega para cobrar. Aí o menino cresce como? Achando que, rapaz, eu sou inútil aqui, sirvo para nada, só dou trabalho, não quero essa vida não quero, rapaz, isso aqui é complicado. Mas, queridos, o salmista aqui nos exorta nessa noite para que valorizemos mais os nossos filhos, inclusive lembrando a eles disso, lembrando a eles que: olha, meu filho, eu amo você porque você é um galardão do Senhor para a minha vida. O Senhor nos deu você como herança, por isso nós te amamos como você é, apesar do seu jeito aí, meu filho, nós amamos você. E esse valor não deveria ser somente em discurso, não somente da boca para fora, mas em atitudes, meus irmãos. Atitudes no sentido de passar tempo com eles, no sentido de viver essa vida como é dita aqui do salmista, de não edificar, de reconhecer que é Deus que edifica a nossa casa, não ficar igual um doido aí trabalhando 20 horas por dia, mas olha, separar tempo para ficar com eles, separar tempo para brincar com eles, separar tempo para conversar com eles, separar tempo para instruí-los, separar tempo para amá-los, porque essa é a forma que nós vamos demonstrar a ele que verdadeiramente nós os enxergamos como algo que é bom da parte de Deus, que é uma bênção da parte do Senhor, e não um fardo e um empecilho à nossa felicidade e aos nossos sonhos, mas uma herança do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria, mas nós também não podemos forçar esse texto aqui para dizer que toda a família precisa ser grande, né? Eu queria poder dizer que, olha, como nós somos calvinistas, e aí acabamos o mês da reforma, o ideal de filhos é sola fide, sola gratia, sola scriptura, faltou aqui, sola deu glória. Podia ser, não é? 5 filhos, né? Seria um número bom. Mas eu vou ficar só com 3 pontos dos nossos sermões. 3 é um número bom, não é? 3 é um número bom, razoável. Todo mundo aí que, se você conversar, todo mundo não. A maioria, segundo pesquisas internas da igreja, 95% daquelas famílias que têm 1 ou 2 filhos, muitas vezes eles olham para trás assim, se você perguntar, ele, dava para ter tido mais um, não teria sido um problema não, teríamos dado conta, é ou não é? Então, meus irmãos, os jovens aí, eu acho que vocês podem ser mais ousados, bota aí uma média, 3 para cima, 3 cabe no carro, não precisa ter outro carro de 7 lugares, suficiente. Mas o nosso texto, eu vou reconhecer, olha, ele
não vai dizer que uma família numerosa com 10 filhos é que é o ideal e a bênção de Deus. Mas a ideia aqui, meus queridos, é dizer que, olha, Deus é quem abençoa as nossas famílias, nos edificando por meio de uma descendência. Desejamos sim que as nossas famílias aqui continuem crescendo. Aqui já tem, de 4, olha lá, puxando a fila ali, hein? Humberto e a Letícia, 4, Reverendo Marcos Quaresma, 4, Nathalie Rondô, 4, Diácono, né? Tiago com a Isa, 4, lá em casa também, estamos no 4, vamos ver quem bateu 5 vai ganhar um prêmio, quem chegar em 5 primeiro ganha um prêmio, vai ganhar aí isenção de 3 acampamentos durante toda a vida na igreja. É um prêmio bom esse aí, né? Rapaz, acampamento é caro. Meus irmãos, Deus é quem edifica os nossos lares. Então não tenha medo. Não tenha medo desse mundo. Não tenha medo da falta de recursos. Não tenha medo dos desafios. Não tenha medo de nada, porque não é você e a sua sabedoria. Não é você e a sua força. Não somos nós. Mas é o Senhor que edifica as nossas famílias. É o Senhor que nos dá herdeiros da aliança, nos abençoando. É o Senhor que nos concede, queridos, olha, uma velhice cheia de filhos, cheia de netos. Porque do jeito que no Antigo Oriente também era verdade, nos nossos dias também é, queridos. Hoje o que temos visto com constância à nossa volta são pessoas idosas sem ninguém por perto, sem nenhum filho, ou às vezes com um filho é brigado com o filho. E aí quem vai cuidar do idoso? Quem vai acolher, dar suporte emocional, dar suporte financeiro, dar suporte físico? Quem, meus irmãos? Filhos. Por isso 3 também é bom. Eu acabei esquecendo de falar isso aí, presta atenção. Se você tiver um filho, se ele casar com uma mulher chata, já era para você. Você tem que rezar, orar muito ali, meu Deus, né? Que a menina seja gente boa, senão eu vou ficar sozinha. Se você tem 2 filhos, melhorou a probabilidade, concorda? Quanto mais filho, mais probabilidade. Não é possível que se você tiver 5 filhos, nenhum desses animais aí vão cuidar de você na velhice. Não é possível. Não é possível. Então, é estatística. Estatística, proteção, provisão e suporte. Então, meus irmãos, bênção do Senhor, uma vida cheia de herdeiros da aliança. E o salmista aqui nos lembra disso, encorajando os nossos corações desse mundo quebrado pelo pecado, cheio de problemas. Não faltará recursos, não faltará nada para uma vida de fé e piedade para as nossas famílias. Tudo bem que ninguém vai viver aqui, né, rasgando dinheiro. Não faltará, porque é o Senhor que edifica os nossos lares. Amém?